Muito bem, a nossa devocional de hoje, ou no nosso devocional de hoje, nós teremos a oportunidade de pensarmos um pouco sobre discernimento espiritual. Eu quero utilizar um texto que está em 1 Coríntios, no capítulo 2, a partir do versículo 12. E eu vou tentar equilibrar com duas traduções, porque são ensinamentos muito interessantes. A gente precisa compreender, quanto mais a gente pesquisa sobre a palavra de Deus, mais a gente aprende. O capítulo 2, versículo 12 ao 15 diz assim: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Versículo 14, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. O 15, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém ou por ninguém é discernido. E eu queria ler um versículo aqui de uma nova tradução na linguagem de hoje, que me chama muito a atenção, o versículo 14, que fala: mas quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito. E, de fato, nem mesmo pode entendê-los. Essas verdades são loucura para essa pessoa, porque o sentido delas só pode ser entendido de modo espiritual. Discernimento espiritual é tudo aquilo que o mundo precisa, todo ser humano precisa. Houve um tempo que Jesus confrontou os religiosos da sua época e ele disse assim que aqueles homens não sabiam, haviam pessoas ali que não sabiam discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Pessoas que guiavam outras pessoas que não tinham discernimento espiritual. Discernimento espiritual vai além de você olhar, por exemplo, para essa pera e entender que isso é uma pera, né? Você não precisa necessariamente de um discernimento espiritual para entender que isso é uma pera. Agora, discernimento espiritual é quando você olha uma situação, analisa essa situação no seu espírito, né? Não simplesmente no seu racional, e você entende o que está por trás daquilo, né? Muitas vezes numa fala, muitas vezes num olhar, muitas vezes numa circunstância que você está vivendo, e você precisa de discernimento espiritual, não é? Você pega um exemplo clássico de discernimento espiritual na Bíblia, é o caso de José do Egito, que quando foi colocado diante do rei, do faraó, o faraó tinha tido um sonho. Lembra lá do sonho do faraó, das vacas gordas e magras? O faraó chamou todos os seus conselheiros, os sábios da sua época, para interpretar um sonho. E eles não conseguiram interpretar o sonho, não é? E aí chamaram José, e José interpreta o sonho porque ele tinha o Espírito Santo de Deus, ele tinha discernimento espiritual para saber que aquilo se tratava de um período de vacas magras, por isso que essa expressão até hoje é utilizada, período de vacas magras, é um período de seca, de escassez, etc. Não é? E o outro momento seria o período de vacas gordas, o período de abundância. E um outro exemplo clássico também de discernimento espiritual, você tem em Daniel. Daniel, que tinha o Espírito Santo de Deus, por isso ele era benquisto pela sua liderança, porque era alguém que conseguia discernir as coisas e analisar as coisas de uma perspectiva espiritual. Eu e você, nós precisamos de discernimento espiritual. Me lembrei agora de um outro exemplo de Sansão, não é? Quando Sansão pede a Deus sabedoria a Deus para julgar, para conduzir o povo, e de repente, logo depois da sua oração, ele recebe duas mulheres ali que estavam brigando por causa de uma criança. Uma delas, né, as duas tinham filhos, uma delas tem um filho morto durante a noite porque a criança morreu sufocada à noite, e aí no outro dia ela troca o filho morto pelo filho da outra que estava vivo e cria aquela confusão, e Salomão vai lá e traz a solução do caso de uma forma polêmica, mas muito sábia, e consegue solucionar o caso. Ou seja, são exemplos que eu citei aqui para te mostrar que se não for o Espírito Santo de Deus, nós não conseguiremos resolver. Nós estamos vivendo um ano de eleição no nosso país, um ano político, onde nós vamos trocar os governantes do nosso país, ou a gente vai votar nos novos governantes, ou manter os que estão, né? Nós precisamos de discernimento espiritual
porque senão nós vamos dar com os burros na água. Né? Às vezes você quer casar, você que é solteiro, e escolhe o seu pretendente, a sua pretendente, pelo olho. Tem um ditado que diz que o peixe morre pela boca e outros falam que o brasileiro come pelo olho. Quer dizer, muitas vezes você não discerne as coisas no espírito. Ah, aquela é a mulher mais linda do mundo, ah, aquele é o cara mais lindo, ah, é rico, tem dinheiro, é com esse que eu vou casar. Mas depois sofre porque casou sem discernimento espiritual. E como eu li o texto aqui para você, discernimento espiritual só tem quem tem o Espírito Santo de Deus. Você não encontra discernimento espiritual em qualquer outro lugar, a não ser no Espírito Santo de Deus. Não, a filosofia não te dá discernimento espiritual, nenhuma seita religiosa te dá discernimento espiritual, nada que não passe pela orientação do Espírito Santo de Deus. E para ter o Espírito Santo de Deus, nós temos que ter Jesus na nossa vida, porque Jesus disse que quando Ele voltasse para o Pai, Ele não nos deixaria órfãos, Ele mandaria o Espírito Santo que vai testificar, vai habitar em nós e vai testificar a nós da verdade que nos foi dita. Portanto, se você precisa de orientação na sua vida, você não precisa de livro de autoajuda, você não precisa de livro de autoajuda. Você precisa dessa ajuda que vem do alto e essa ajuda que vem do Espírito Santo de Deus. E onde você está agora, o Serginho citou, talvez você esteja num presídio, numa cela, com dezenas de pessoas que cometeram crimes. Você precisa de discernimento espiritual para lidar com as situações, para conduzir sua vida de uma forma diferente, de uma forma nova. Ou quem sabe num leito de hospital, não importa o seu contexto agora. O Espírito Santo de Deus, Ele pode estar aí com você agora, te dando discernimento espiritual. Apenas ore, convide a Jesus para entrar na sua vida e aí quando você falar, Jesus, eu te quero como meu Senhor e meu Salvador, e aí você já convida o Espírito Santo logo em seguida. Espírito Santo, tenha liberdade de me conduzir. Agora é uma coisa, o Espírito Santo vai ter hora que ele vai falar coisas com você, na maior parte das vezes, para falar a verdade, coisas que não te agradam. Você vai querer fazer uma coisa, o seu eu vai querer fazer uma coisa, mas o Espírito Santo vai dizer assim para você, olha, esse caminho que você está indo não caminha de acordo com o meu discernimento. Então você tem que optar, ou você vai por aquilo que o Espírito Santo está te dizendo, ou você vai por aquilo que a sua carne está te dizendo. Eu não estou falando aqui de instinto, eu estou falando de relacionamento com o Espírito Santo de Deus, eu não estou falando assim só daquela luzinha vermelha na consciência. É você buscar na palavra de Deus e também em oração a orientação do Espírito Santo de Deus. Aí, meu querido, minha querida, você vai ter discernimento espiritual e você vai se destacar dentre as pessoas. Sabe por quê? Porque você vai abrir a sua boca menos para falar menos do que os outros, mas quando falar, vai falar de forma sábia, vai falar de forma contundente, de forma eficaz. Você vai evitar lugares que os outros vão frequentar e não vão ser edificantes para você. Ou seja, você vai sofrer menos, você vai ser uma referência para abençoar outras pessoas. Então nós vamos orar agora, não é? E que o Espírito Santo te conduza em oração mesmo também.